O que acontece na infância não fica na infância. Muito da nossa vida adulta é definido por experiências que a gente passou lá na infância. Então essa consciência que a sociedade tem hoje, a gente não tinha há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quem dirá até 5 anos atrás, talvez a gente não tinha tanta consciência como hoje em dia. A gente pode dizer que a psicologia tem entrado em uma nova era justamente porque vem um novo paradigma que foi quebrado, né, na verdade. Acho que a pandemia, sem dúvidas, vai deixar uma nova era para a psicologia, onde nós somos mais valorizados. Mas nova era sempre marca mudanças, transformações, novas perspectivas. Então, se a gente for pensar historicamente, né, o iluminismo, por exemplo, foi um movimento que transformou não só as pessoas daquela geração, mas também trouxe impactos a longo prazo, né? Então, é exatamente isso que uma nova era traz, uma nova perspectiva de enxergar algo, uma nova forma de se ver e de se posicionar diante de determinado assunto. E é essa nova era que a psicologia também se encontra hoje, uma nova forma de se posicionar, de enxergar e de interagir com a nossa profissão é necessária. E o ator principal dessa nova era é o psicólogo infanto-juvenil, que vai conseguir trazer toda essa transformação para a sociedade. Sem dúvidas nenhuma, a TCC é a abordagem mais indicada, que traz mais resultados para diversas questões infanto-juvenis, visto que a gente tem comprovação científica. Então a nova era exige também um novo formato de ensino que traga segurança e prática de verdade. Nessa nova era da psicologia, exigindo um novo profissional que sinta mais segurança, e esse novo profissional precisa de um novo formato de ensino. Olá, bem-vindos a mais um quadro no meu sofá. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, que eu estou muito feliz de ela estar aqui, porque é uma pessoa que eu super admiro, que a gente tem uma relação muito bacana e a gente sempre faz uma troca muito bacana. Então acho que vocês vão adorar tudo que ela tem para falar, porque ela é uma pessoa muito criativa, muito dinâmica, que também trabalha na infância e adolescência. Com essas dicas, será que vocês já começam a adivinhar quem é? Então, gente, hoje a nossa convidada é a Ariadne Abud, que é uma psicóloga infanto-juvenil fantástica, certo? Ela trabalha com atendimento clínico, é especialista em TCC infanto-juvenil e também em avaliação psicológica. Hoje ela tem uma clínica em Itajaí e ela trabalha focado só na infância e adolescência. Ela também trabalha com psicopatologia infantil, terapia analítica do comportamento e também faz treinamento de pais. Ela também tem alguns livros e jogos, né? Ela é autora, não sei se você já conhece aquele livro do Pedro Não Quer Ir ao Banheiro, né? Também tem um que é Operação Xixi na Cama, e ela também é proprietária da Lúdica Psicoterapia e Desenvolvimento, que produz vários jogos e recursos infantos juvenis, além também de ser coordenadora da pós-graduação de TCC Infanto Juvenil da Univale. E ela ministra vários cursos, ela é maravilhosa, e conheçam agora a Ari. Obrigada, Ari, que você topou o nosso convite de estar aqui com a gente hoje. Eu sou sua fã, te adoro, eu adoro a nossa relação, né? Eu também, eu sou super sua fã. E é muito bom ter você aqui com a gente hoje, e eu fico tão feliz porque, assim, de trazer uma oportunidade de todo mundo que já te conhece, te conhecer ainda melhor, né? Porque aqui a gente vai falar de alguns assuntos que, às vezes, no dia a dia, no Instagram, não dá tempo de falar, né? Exato, vai ser muito bacana. Muito obrigada pelo convite, Cacau, estou muito feliz. Obrigada por você estar aqui, Ari. Para a gente começar, eu queria falando assim, eu te apresentei, mas eu queria que você também se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua prática, de como que é o seu dia a dia aí na clínica. Ai, muito bem, vou falar então um pouco de mim. Eu descobri que eu queria trabalhar com infância ainda na faculdade, Cacau. Na verdade, assim, eu não queria trabalhar com infância, mas eu fazia estágios de áreas que eu sabia que eu talvez não gostasse muito para saber se eu ia gostar, sabe? Então eu Uhum, falava assim, ai, não sei se eu vou gostar de atender criança, então eu vou pegar um estágio com infância, para ver uhum, se eu gosto ou não. Quando eu peguei o estágio com crianças, eu me apaixonei, eu amei, 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 falei, é isso que eu quero fazer. E aí, desde a faculdade, fui me especializando em infância. Então, tudo que era congresso de infância, curso de infância, não sei, tudo eu ia fazendo relacionado a essa área. Depois que eu me formei, eu já tinha pacientes me esperando.
Sabe? Isso foi muito legal o que aconteceu, porque no meu último semestre da faculdade, eu fiz só treinamento de pais, treinamento e orientação de pais. Então, durante Nossa, um que ano, eu legal, fiz você tem vários grupos de oportunidade, né? orientação e treinamento de pais, exatamente. E o meu estágio eu fazia sozinha. Eu não Uhum. queria fazer dupla nem nada, porque eu queria me desenvolver. Aí eu ia fazer, em várias escolas, eu fazia em vários encontros, eram tipo 10 encontros, e fazendo treinamento de pais. Então, já fui me especializando, me aprofundando tudo ali na faculdade, e depois esses pais começaram a virar meus clientes. Né? Uhum. Isso foi muito bacana. Então, quando eu me formei, eu já comecei a atender criança, coisa de 3 semanas. Ô, Só Ari, que eu aí eu estava passo até uma aprofundando cada dica vez para quem mais. ainda está na faculdade, que está escutando a gente, né, de já começar a fazer seu nome na própria faculdade. Eu sempre falo isso, que Exato. quem me mandou os meus primeiros pacientes aqui na clínica foram professores da faculdade. Então, como é Para importante mim a gente se também. mostrar, né? Exatamente. E aí as pessoas começaram a me associar com a infância, Uhum. né? Aí eu já me formei, já comecei a atender, claro, com supervisão, né? Estudando bastante. Então eu peguei poucos casos no começo e cada caso eu aprofundava no estudo muito, muito, né? E aí eu abri meu primeiro consultório, depois eu abri a clínica. Hoje tem mais pessoas que atendem lá na clínica, né, comigo. E aí veio a Lúdica, né? Que eu comecei a criar recursos e jogos. E esses jogos foram até para Portugal. Então, em questão de um ano Eu tenho de vários loja, na clínica. então, em questão de um ano, a Lúdica estava em todos os estados do Brasil e exportando para Portugal. Então, meus jogos deram uma rodada por aí, né? Estavam em congressos, isso era muito bacana, muito bacana. A gente tinha vários revendedores, aí era a clínica, a Lúdica rodando, né? E fui me especializando. Então, eu fui me especializando em TCC, principalmente, né? Mas uma coisa que eu falo assim, ó, para ser especialista em infância, não basta fazer uma especialização. Aliás, se é especialização, se é formação, nem faz tanta diferença, né, Cacau? O que Uhum. importa é você saber aplicar na prática, né? Então, eu Exatamente. fui me especializando e aprofundando muito em muitos estudos, porque nem tudo eu vi na especialização. E eu E acho a que tem gente sabe que, que às botar vezes, muita coisa por fora, né, Ari? Porque nem tudo que a gente vê só técnico ali funciona. A gente precisa usar muito a criatividade, né? Isso você é mestre em criatividade. Mas depois eu quero que você me fale um pouquinho sobre isso. falo. Não, e quantas vezes a gente vai, às vezes, numa aula da pós e a aula é muito teórica, Uhum. né? E a gente não conseguiu ver na prática como que a gente aplica aquilo, então a gente tinha que estudar bastante. Então, se especializar em infância não é fazer uma especialização, é aprofundar os teus estudos com vários cursos, que nem a gente oferece às vezes cursos, né? Tanto eu quanto você, que não estão lá dentro de uma especialização, mas eles são profundamente voltados para a prática E às clínica. vezes eles trazem muito mais resultado, né? Assim, na prática mesmo, isso. E Eu ó, sempre Mari, digo, eu até queria também te perguntar, a gente estava falando aqui como foi na sua época da faculdade, né? A gente tem falado muito na psicologia de uma nova era, que tem tido várias mudanças na sociedade, várias mudanças também na nossa profissão. E até a nossa campanha agora, né? Essa psicologia da nova era, que são essas mudanças que são preciso que nós, psicólogos, tenhamos para poder, de fato, a gente conseguir fazer um trabalho eficaz com essas famílias que hoje necessitam de uma psicologia da nova era. E aí eu queria te perguntar como que era a psicologia quando você se formou e o que é que você vê de diferente agora? Como é que você enxerga a psicologia atualmente? Cacau, eu vejo a gente saindo um pouco da caixinha da instituição, né, e indo muito mais para a prática. E o online, ele faz toda a diferença. Né? Então, principalmente depois da pandemia ali, já estava esse movimento do online, mas eu acho que hoje mudou completamente. As pessoas Mudou naturalizaram mais, né? muito, muito. Então, as pessoas agora elas buscam pelo online porque elas conseguem fazer no conforto de casa, né? Os custos diminuem também. Eu acho que agora com o online a gente tende a ver a psicologia crescendo cada vez mais e alcançando muito mais. Porque até criança a gente consegue atender online, o que antes não era nem imaginável. A gente Verdade. pensa, como é que a gente vai atender a criança online? E hoje a gente vê psicólogos usando a criatividade e desenvolvendo recursos por PowerPoint, por outros jogos e aplicativos. Então, eu acho que a psicologia está totalmente diferente. A gente está muito mais próximo, né? Apesar de ser distante, que nem nós estamos aqui. Você está em Maceió, eu estou em Santa Catarina. Eu E acho que nós a gente se estamos viu aqui. uma, duas vezes na vida, mas a gente se vê sempre online, então a gente se sente assim, né? Exatamente, exatamente. Então, a gente cria conexão por aqui também, né? Eu acredito que a psicologia ainda vai mudar muito por causa do cenário online. Uhum. Né? A gente está muito mais acessível hoje para crianças e adolescentes também. A gente já vê o digital invadindo ali. Eu acho que vai mudar muita coisa. A gente vai ter aplicativos, eu acredito, muito voltado para questões da infância.
Eu acredito em muita coisa legal, mas na parte tecnológica, principalmente, sabe? Verdade. Eu também vejo por aí. E eu acho também que essa psicologia da nova era exige um profissional da nova era que também consiga se adaptar com essas demandas, né? Exatamente. Em alguns congressos fora do país, eles já estão falando de realidade virtual, atendimento online por realidade virtual. Então, você e seu terapeuta, vocês entram numa sala, como se fosse de um consultório mesmo, só que vocês estão em realidade virtual e vocês estão conversando dentro daquele ambiente. Você já parou para pensar o quanto isso é inovador? Isso. Enquanto... Né? Então você coloca o teu óculos e você está dentro de um cenário de um consultório. Então a pessoa está lá no país dela, por exemplo, ou na cidade dela, mas vocês estão dentro do set terapêutico. E tudo isso vai depender do quê? De uma habilidade muito importante do terapeuta, que é a relação terapêutica. A relação terapêutica. Essa que vai fazer toda a diferença, né? Que é uma das coisas que a gente fala bastante, né? Que sem relação terapêutica não existe processo psicoterápico, né? Não existe. Então, independente do lugar, eu acho que vai ser muito bacana o que vem aí pela frente. Um pouco assustador, mas acho que legal. Muitas mudanças, a gente precisa estar aberto e preparado, né? Para poder enfrentar esses desafios nessa nova era, mesmo que tá tanta coisa mudando. Eu acho que nesses últimos 2 anos a psicologia mudou completamente o cenário. Eu vejo outra psicologia, né? Completamente diferente. Ari, você estava me contando um pouquinho, né, de como foi lá no início, quando você estava na faculdade. E o que é que você faria diferente na sua carreira, se você pudesse voltar no tempo? Você faria alguma coisa diferente? Cacau, sabe que eu pensei muito nisso? Não sei te dizer. Eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu acho que eu fiz certo, assim, sabe? Eu acho que eu não busquei só coisas que eu gostava dentro da universidade. E eu estudava, minha aula começava às 7 da manhã, eu saía da faculdade às 8 da noite. Uhum. Nossa, era bem intensivo, né? Eu fazia integral, então, mas eu participava de tudo. Então, tudo que eu queria, tudo que eu podia participar, eu participava, Cacau. Então, eu fazia projeto de pesquisa, eu fazia trabalho voluntário, eu fazia estágio, eu fazia tudo que eu podia. Então, tudo que era congresso eu ia, tudo que era projeto eu estava envolvida. Eu era aquela aluna, assim, que sempre estava lá, tipo, alguma coisa muito participativa. Então, eu não vejo, assim, o que eu faria tão diferente. E quando eu me formei também, eu já me formei, abri o consultório, já comecei a trabalhar com poucas demandas, mas com muita supervisão, muito estudo, me especializando e tudo mais. Eu não consigo ver, assim, eu acho que deu tão certo o que aconteceu, não vejo algo que eu falo, nossa, isso eu faria diferente, porque eu fui atrás... Eu posso dizer que mais ou menos a chave do sucesso é essa, começa a se dedicar desde cedo, né? Nossa, total, faz toda a diferença. Mas é difícil, às vezes, a gente se identificar lá na faculdade com o que a gente quer, né? Verdade. Você sabe que eu descobri que eu queria trabalhar na infância já no último ano, assim. Antes eu achava que eu não tinha aptidão para trabalhar na infância. Você acredita nisso? Eu também pensava isso. Porque eu acho que a faculdade acaba não estimulando muito a gente, né, para buscar esse tipo de conteúdo, né? É muito tradicional ainda. Eu acho que está muito atrasada as grades da faculdade, né? Ai, super. Nossa, Cacau, eu tive uma matéria de infância só. Eu vi psicologia do desenvolvimento, depois eu tive uma disciplina de infância que ela era optativa, né? Quando você escolhe, no último ano da minha faculdade, a gente podia escolher as áreas que a gente queria, eu tive uma. Então, realmente... Você como está atrasado, né? Então, por isso que eu digo, se a gente fica só focado ali naquele ensino tradicional, a gente não vai conseguir ser esse profissional que a nova era exige da gente. A gente não consegue, né, de certo modo, fazer isso. Então, acho que tiveram vários acertos aí na sua carreira que fizeram um diferencial para você hoje ser considerado uma referência de TCC infanto-juvenil no Brasil, né, Ari? Porque, de fato... Ai, que honra, meu Deus! Mas eu vejo que eu acertei. Eu acho que eu pensei no que eu queria. Na verdade, eu queria... Quando eu saí da faculdade, eu queria ir para o mestrado, né? Eu pensei em fazer uma pós fora do Brasil também. E aí acabou que não fechou turma, não deu certo. Eu acho que tudo conspirou também ao favor. Acabei fazendo as coisas que eu queria aqui. Mas eu acho que deu certo, assim, sabe? As coisas foram acontecendo porque a gente foi se dedicando. E tudo que a gente coloca tempo e investimento... No meu caso, foi o contrário. Eu ia fazer uma pós aqui que não fechou turma, e como ela não fechou turma, eu me inscrevi no Instituto Beck achando que eu não ia ser aceita, e deu certo lá, foi o contrário comigo. Que legal. Então, eu queria ir para o Instituto Beck desde 2019, ali, 2020, aí a pandemia veio e tô nessa tentando ir. Eu sei que agora... Mas olha como a gente vai junto, que eu quero voltar. Vai ser maravilhoso, seria ótimo. Eu estive lá em 2017, eu quero voltar de novo. Sempre, eu queria fazer agora um curso de supervisão.
Nossa, a gente podia super Vamos faria com combinar. Vamos combinar. ótimo. É, Inclusive, a minha professora de inglês é a mesma que a sua. isso, ela é maravilhosa, Sandrinha, não é? Que a gente precisa sempre estar treinando. Então, sempre que eu vou ter algum desafio, eu chamo a Sandrinha para fazer comigo, porque às vezes a pronúncia faz toda a diferença, né? Então, a gente vai fazer um pacote com a Sandrinha e vamos lá. E falando um pouco desse psicólogo dessa nova era, Cacau, percebe que a gente não estuda só psicologia, né? Não, de Ó, a jeito. gente tá falando de estudar inglês até hoje, faz anos que a gente estuda inglês. Eu Isso. faço aula de inglês ainda, Cassandra, 2 vezes por semana, né? Eu E hoje não assim, estou fazendo, mas sempre que eu vou ter alguma situação mais desafiadora, eu chamo ela para ver se está tudo bem, para ela me dar umas corrigidas. exatamente. E não, isso é super importante. Mas assim, estudar marketing, estudar várias outras coisas é o psicólogo da nova geração. Isso. Estudar gestão, porque eu acho que na faculdade ninguém estimula a gente a estudar gestão, Não. controle financeiro. Onde investir o seu dinheiro? Que curso vale a pena? Quantos cursos? Eu, pelo menos, já fiz vários cursos que não me deram retorno nenhum e que não vale a pena só por uma titulação. Na verdade, até hoje tem cursos que a gente faz pela titulação, porque no fundo, às vezes, não agregam tanto. Então, esse psicólogo da nova era, ele precisa estar ligado exatamente em todos os conhecimentos que ele vai precisar para se destacar. E eu acredito que estudar inglês ou uma segunda língua é super importante, assim. Eu acho que é muito importante que a gente dê a Para você ler oportunidade. artigos, para você ter acesso a congressos e outros cursos, né, Cacau? Faz toda a diferença. Eu sei que você faz isso. Isso é maravilhoso, né? Isso. Mas pensando realmente, a faculdade não prepara e às vezes as pessoas fazem algumas coisas pelo título, o que o título também é importante em algumas situações, mas é que nem as pessoas falam assim, hoje você faria outra especialização? Não faria. Não me vejo fazendo. O que eu me vejo fazendo cursos livres pontuais da demanda que eu preciso. Isso. É isso que eu faço hoje. Então eu quero aprofundar um pouco mais em ACT, né, da terapia. Então eu tenho uma pessoa que parece ser referência nessa área, que explica muito bem, eu vou lá aprender com essa pessoa, é um curso lá de 3 meses, de 6 meses, por exemplo. Né? E eu aprendo ali. Né? E traz muito mais resultado para a nossa prática. Mais resultado, exatamente, porque está fora da instituição, está trazendo prática. Então, e aí o perfil na rede social ele ajuda muito. Isso. Porque essa pessoa está compartilhando um conhecimento gratuito, que você gosta do conteúdo, aí você realmente fala, não, essa pessoa pode me agregar. Né? Então, hoje eu faço cursos pontuais livres e vou aprofundando nos meus estudos também. Né? Hoje eu vejo que isso vale muito mais a pena, porque apesar do título de especialista em avaliação psicológica, em TCC, tem muita coisa, por exemplo, que eu não aprendi. Se você me perguntar uma avaliação de alguma coisa, eu aprendi um pingado de avaliação em contexto forense, em contexto clínico, diferentes contextos, mas fazer mesmo, não. Foi uma pincelada em cada um. Específicos, a gente precisa fazer cursos por fora, né? Hoje eu não faço tanto avaliação aqui na clínica, são poucos os casos, mas, por exemplo, curso isolado do SONR, curso isolado do VISC, então a gente precisa fazer para poder dominar cada exatamente. Aí você tem o título de especialista nisso, mas você trabalha com um público-alvo que é infância e adolescência. Pode esquecer que você vai saber fazer avaliação num curso generalista, assim. Você vai ter que se aprofundar nos cursos livres de outros profissionais que estão te ensinando a fazer esse raciocínio clínico de uma situação específica, né? Por isso que a internet hoje, ela facilita muito. Eu percebo que as pessoas, às vezes, querem tudo muito pronto, e o raciocínio clínico, ele é desenvolvido, a gente não consegue entregar isso de bandeja. Então, o raciocínio clínico é uma construção que é feita, né? A própria conceitualização cognitiva, né, Cacau? Isso. A maioria das pessoas ainda tem dificuldade, né, de fazer esse... né? O que torna a TCC a TCC, eu costumo falando isso, sem conceitualização você não está fazendo nada. Não, você está lá vendo o que você vai fazer na sessão, no dia da sessão, sem ter um objetivo e um plano terapêutico bem traçado e definido, né? A gente está aqui falando também de TCC, né? Mas você também trabalha com análise do comportamento. Se você podia falar para a gente um pouquinho da diferença entre essas abordagens, tanto que eu até quando eu tinha feito aqui o roteiro, eu tinha colocado aba. Você falou, não, peraí, deixa eu explicar a diferença. Então, eu prefiro que você explique aqui para deixar claro para todo mundo e também como que uma pode agregar a outra, porque assim, eu não trabalho com análise do comportamento, mas eu trabalho com terapia dos esquemas, e eu acho que é tão importante a gente agregar conhecimentos que tem a ver com a nossa personalidade, o nosso estilo e o nosso tipo de intervenção, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, que eu também estou doida para saber. Não, então, eu fui buscar análise do comportamento depois que eu já tinha feito a especialização em TCC, avaliação psicológica, não sei o quê, e aí eu via que com crianças menores de 7 anos, ali as crianças de 4, 5, 6 e 7, elas não se beneficiavam tanto da TCC,
né? Por quê? Porque o cognitivo delas ainda estava muito em desenvolvimento. Uma criança que ainda não sabe ler, fundamental, né? exatamente, uma criança que ainda não sabe ler não se beneficia tanto das técnicas cognitivas, porque ela ainda não faz uma metacognição boa. Se a gente pergunta para uma criança de 4, 5 anos o que ela pensou, é difícil ela dizer para nós o que ela pensou, quanto mais fazer uma reestruturação cognitiva, né? Aí eu pensei, bom, aí o que a gente tem de evidência? A análise do comportamento tem muita evidência científica, praticamente ela que tornou a psicologia ciência, porque veio os experimentos com animais e tudo mais, né? Então ela tem uma boa. E o Beck foi uma pessoa muito inteligente, porque ele saiu da psicanálise e começou a formar esses esquemas cognitivos, principalmente com a depressão inicialmente, né? Mas ele foi fazendo como se fosse não uma coxa não no sentido pejorativo, mas como uma coxa de retalho das abordagens. Ele foi pegando o que tinha de melhor em cada abordagem para fazer a TCC, né? Então, antes era terapia cognitiva, depois virou terapia cognitivo comportamental, porque ele agregou os conhecimentos da análise do comportamento. Ele começou a deixar isso muito mais científico, né? Conforme ele vai trazendo, né? Ele tem a Gestalt, ele tem várias outras abordagens incluídas, porque a TCC é muito integrativa, isso que é legal, né? Então, aí, com crianças pequenas, a gente via que treinamento de pais e técnicas comportamentais eram muito mais eficazes do que as cognitivas. E aonde que a gente tem evidências, então? Na terapia analítica comportamental. Beck trouxe isso, né? Por exemplo, técnicas de resolução de problemas, treinamento de habilidades sociais, tem várias coisas que são da comportamental, que são dentro da TCC, né? E aí eu queria aprofundar ainda mais em treinamento de pais, em mudança de comportamento, análise funcional, para trabalhar com os pequenos. Por quê? Porque eu não conseguia fazer reestruturação cognitiva, que é um dos princípios ali da TCC, a mudança de pensamento, de cognição, com crianças tão pequenas. A gente tinha que trabalhar com pais, mas muitas vezes as queixas são comportamentais dessas crianças. Sim, né? Não obedece, ou tem dificuldade com frustração. Então, a análise do comportamento resolve muito bem esses casos. Aí eu fui fazer uma formação nisso, mas como eu falei para você, essa formação que me exigia um ano de um TCC, que eu tinha que pegar 2, 3 casos, que eu não podia nem cobrar pelo atendimento, para fazer um relatório, para colocar... Não, eu queria a prática. Eu acho que é exatamente esses empecilhos que essas formações me desanimou demais. colocam. Eu não terminei, eu fiz todas as matérias, mas eu não entreguei o relatório e não peguei o título lá de, né, formada em análise, porque o que eu queria era o conhecimento para aplicar na prática. E aí eu fui fazer isso, justamente. Então, a diferença principal ali da TCC e da análise do comportamento, no que ela me ajuda? A gente vai devendo com o caso que a gente tem, né? Com o caso que eu tenho, Cacau, eu vejo se eu vou TCC, análise do comportamento, ou até a terapia da aceitação do compromisso, que eu estou estudando mais agora. Porque quando o nosso paciente tem evidência de um pensamento, que o pensamento é verdadeiro, eu tenho 2 opções. Ou eu vou para a resolução de problemas, né? Penso, ok, a gente tem evidências de que sua crença ela é verdadeira, o seu pensamento ele é verdadeiro. Então, o que a gente pode fazer? Hoje vamos resolver esse problema e vamos aceitar o que a gente não pode mudar. O que eu posso fazer por mim nesse momento? Né? Então, a gente vê qual que vai. Mas com as crianças pequenas, o princípio da análise do comportamento é que o pensamento não é foco de mudança, e sim o comportamento. Mas eles entendem que o pensamento é um comportamento encoberto, entendeu? Ao qual a gente não tem acesso dentro da análise do comportamento, mas a gente vai trabalhar com as contingências do ambiente, ou seja, o que favorece que esse comportamento continue. E aí que a gente mexe muito no ambiente da criança para modificar o comportamento. Então, a gente não precisa entrar tanto nas técnicas cognitivas. Aí a gente pode usar, a gente vai focar na parte ambiental. Quais contingências estão favorecendo que esse comportamento se mantenha? Aí a gente vai mexendo ali. Então, como a análise do comportamento tem precisa ter muito trabalho com pais. E até a TCC indica, né, Cacau? Quanto menor a criança, maior o envolvimento dos pais. Então, aí a análise do comportamento, eles que desenvolveram bons treinamentos de pais. Né? A TCC ainda tem falta com isso. Né? Então, aí a análise do comportamento complementa. Por isso que eu resolvi estudar. Então, a diferença maior é que o foco maior... Eu já acho também que agrega, eu acho que terapia dos esquemas traz muito orientação de pais. Então, eu acho que casa também, né? Ótimo! Terapia dos esquemas é algo que eu preciso estudar. A gente pode ir trocando figurinha também, porque, assim, eu acho que ela traz umas visões também para a orientação de pais que são bem importantes, sabe? Eu acho incrível. Eu tive uma aula na especialização de terapia dos esquemas e eu me apaixonei, mas Vou te mandar uma aula depois que você assistir, que eu acho que você vai gostar, de introdução. Deixa eu te falar uma coisa. Eu também queria te perguntar qual técnica no dia a dia que você gosta mais de utilizar, assim, seja da análise do comportamento, seja do TCC, se tem uma técnica específica que você diz assim, não, isso aqui eu adoro fazer na clínica. O que eu mais amo fazer na clínica é psicoeducação do modelo cognitivo. Eu adoro desenhar, inventar. Só que a técnica que eu mais utilizo e que eu gosto é a análise de evidências. Sabe? Quando a gente coloca o juiz e a gente vai passar
esse pensamento por um julgamento. Serve tanto para a criança menor quanto para os meus adolescentes mais velhos. Eu falo, ok, você está me trazendo aqui um pensamento e eu quero saber se esse pensamento é verdadeiro, me traga provas. E a gente faz esse tribunal do pensamento, a técnica que eu mais amo, né? Me traga evidências de que teu pensamento é verdadeiro. E aí eu vejo eles realmente buscando, tipo, será que eu tenho evidência? É ali que às vezes a pessoa começa a entender sobre distorções cognitivas, sobre talvez o que ele está pensando não é tão real. Porque como a gente sabe do contexto, aí a gente fala, opa, talvez você não esteja pensando, talvez você esteja interpretando essa situação de uma forma diferente, né? Eu acho muito bacana isso. A que eu mais gosto é a análise de evidências, porque ali também direciona o tratamento. E eu também gosto de usar essa metáfora de detetive. Vamos ser um detetive para a gente investigar, né? Do detetive, do juiz. Eu adoro essa brincadeira. É o que eu mais gosto de fazer. E Ari, uma coisa que eu falei até na introdução, né, que eu acho que você é super criativa, acho que quem te acompanha vê que você sempre está criando uns recursos bem legais. E eu queria que você falasse um pouquinho assim, como que você vê a importância da criatividade na psicoterapia infanto-juvenil e como que é o seu processo criativo? Será que você pode dar para a gente algumas dicas? Porque você sempre está criando algo novo, algo sai do comum, sai da caixinha, né? Exatamente. Sabe onde vem muito da minha criatividade? Das próprias crianças. Eu lembro que uma criança falou assim pra mim, bem que podia existir uma máquina que apagava o medo da gente, né? E aí eu falei pra ela, como que poderia ser essa máquina? Vamos desenhar. Ela desenhou e pronto, na outra semana eu já estava com aquela máquina lá. E aí as outras crianças viram, eu falei assim, essa máquina aqui ela apaga medo, a gente tem que acreditar. Então passa um pensamento aqui dentro que a gente tem que mudar esse pensamento e nosso medo diminui, né? Então às vezes a criatividade vem da própria criança, que traz ideias e coisas, né? Muito do Pinterest também. Me manda uma foto dessa máquina do medo para a gente colocar aqui na edição. Eu me lembro que... Manda um capacete com uma caixa, né? Muito do Pinterest também, de leitura também, Cacau. Porque eu vejo assim, sabe, uma coisa que eu uso pouco são fichas de trabalho, assim, sabe? Eu uso pouco folha e atividade. Então, por exemplo, se dentro de um livro tem a foto de um cachorro para explicar, né? Então, eu imprimo uma foto separada, que nem os baralhos, às vezes. Eu não uso os baralhos com o desenho da emoção. Eu vou na internet e busco crianças com emoções reais, por exemplo, porque eu quero que ele identifique uma criança real, quando o desenho fica mais fácil, né? Eu gosto de adaptar a técnica. Se eu abro um livro, por exemplo, do Friedeberg, né? Eu vejo lá uma técnica que ele fala, mensagem recebida, sei lá, nome de uma técnica, que lá tem um negócio para você imprimir e fazer atividade. Eu prefiro criar um celular de brincadeira em que deixa mais interessante, porque a criança aprende por diferentes estímulos. Eu sempre falo isso para todos os meus alunos. A criança aprende, não é só visual, e nem é só falar. Então, falar, às vezes os pais já falaram muitas coisas, mas então, além de falar, a gente tem que criar com a criança alguma coisa, né? Entreter ela e buscar o interesse, porque às vezes a criança vem, não quero fazer tal coisa, ela está mais interessada no brinquedo que a gente tem lá. Então, é tornar a psicologia atrativa. Então, eu leio, às vezes, alguma técnica, eu estudo alguma técnica e eu adapto isso de uma forma concreta, é o que eu mais faço. Então, eu criei esses dias uma máquina de raio-x do pensamento. Então, a gente apertava o botão e aquele pensamento passava por um raio-x que apitava. Essa eu acho que eu não vi, não. Está lá no meu perfil. Aí ela dá um erro, né? A gente tem que identificar onde é que está o erro. Aí a gente coloca lá, trocar pensamento, e a gente vê se esse raio-x agora passa. Então, inventar diferentes formas, né? Por exemplo, acessar a criança, né? Para ela se sentir compreendida, para ela poder se sentir envolvida no processo, né? E o material concreto, ele chama a atenção da criança. Tinha uma caixa preta dentro da minha sala. Todos que entraram lá falaram, o que é isso? Eu falei assim, é uma máquina de raio-x de pensamento. Né? Que nem uma das formas que eu falo de criatividade, o Friedeberg tem no livro dele, lá de técnicas da TCC, os 12 truques sujos. Sim. Você conhece, né, Cacau? Quando eu vou usar os 12 truques sujos, primeiro eu faço um show de mágica com a criança. Né? Eu falo, olha como a cabeça da gente prega os truques, né? Aí eu faço mágica com a criança para ela entender o conceito antes de falar dos truques da mente. Né? É usar a criatividade assim, de sair dali. Né, de criar o próprio baralho com a criança, de ela criar mesmo, sabe? A gente vai falar sobre regras, então a gente cria um jogo sobre regras, porque a criança
não gosto de Eu acho seguir que tudo regras. que é personalizado, né, faz a diferença do que quando você pega uma coisa, porque assim, a gente não pode ser aquele terapeuta, que eu vejo assim, todo mundo quer um recurso pronto. A gente faz muito recurso em PDF aqui, a gente bota na comunidade do Telegram semanalmente, mas Eu gosto também. não dá para a gente imprimir um recurso em PDF achando que vai funcionar para todas as crianças com a mesma demanda. Não dá para a gente ser aquele terapeuta que vai imprimir folhinha o resto da vida e não vai mudar. A gente tem que adaptar para cada criança também, né? Exato. Então, eu posso ver um recurso teu, Cacau, e ter uma ideia. Uhum. Entende? Olha que legal isso daqui. A gente podia colocar, né, que é do Big Brother, né? A gente podia imprimir a foto dos participantes e fazer uma outra dinâmica, sabe? Que nem às vezes a gente vai falar de comunicação assertiva. Eu criei uma cartola de mágica, falei assim, essas são a mágica da comunicação assertiva. Quando você leva o chapéu e coloca uma reunião familiar, pai, mãe, filho ali, todo mundo, a gente coloca uma cartola em que eles têm que tirar a comunicação mágica, é muito mais atraente, dinâmico e interessante para aprender, porque chama mais atenção. Uhum. Então, tipo, poderia ser só... Eu tirei essa ideia de um artigo científico que falava assim, ó, quais são os passos, por exemplo, de uma comunicação assertiva, né? E lá tinha, ó, saber ouvir, fazer, né, não sei o que, então eu coloquei isso dentro de uma cartola de mágica. Isso. Já é outra coisa a sessão, né? Completamente, né? Exatamente. Então, muito da minha criatividade quando eu leio uma técnica, eu penso, como é que eu posso deixar isso mais concreto? Uhum. Porque até os adultos adoram. Isso. Então, os pais chegam e eu dei aula esses dias de terapia dos esquemas da infância e adolescência, e a maioria não atendia criança. E eles falaram, nossa, tudo que você está trazendo eu vou usar com os adultos. Eu falei, que bom. Porque adulto também gosta de coisa mais simples, né? Mais palpável de compreender. Nossa! Não, e assim, ó, todo terapeuta de infância é um bom terapeuta de adulto. É isso. Porque a capacidade do terapeuta de criança de concretizar uma coisa abstrata é tão desafiador, né, Cacau? Que fica muito fácil para o adulto entender. Ana, a minha maior dificuldade é lidar com os pais, mas mesmo se a gente lida com as crianças, que é mais difícil ainda, os pais é fichinha. Eu vi esse story seu e falei, meu Deus, eu concordo 100%, porque todo mundo acha que se desafiou os pais. Não é. Não é, não. E eu sempre digo assim, a gente não tem medo de atender adultos difíceis, porque a gente tem medo de atender pais difíceis. É a mesma coisa, né? Então, eu acho que a gente precisa desconstruir também esse pensamento disfuncional que muitos terapeutas têm, né? Eu concordo plenamente 100% com você, Cacau. E assim, a criatividade vem disso. Por exemplo, eu leio alguma coisa, eu tenho uma ideia, aí eu vou no Pinterest. Você fica de dica, né? Como fazer uma cartola do zero, como fazer uma máquina de não sei o quê, sabe? Como, por exemplo, uma criança com fobia de chuva, né? Uma vez eu criei que a gente criou a chuva dentro do consultório. Então, como é que a gente faz? A gente tem que colocar água quente, deixar no sol. Então, tipo, eu vou lá procurar como que eu posso operacionalizar uma ideia, por exemplo. E o Pinterest ajuda muito, porque tem de tudo lá, né? Mas a ideia é pensar um pouquinho fora da caixa mesmo, assim, né? O que eu posso fazer para essa criança entender melhor, sabe? Eu acho que também a gente parar com essa ânsia de que vai ter tudo pronto. Às vezes não tem tudo pronto, né? Para a gente poder atuar na prática clínica infanto-juvenil. Até os livros, né, Cacau? A gente vê, as técnicas são tão bem descritas, tão perfeitas, que o terapeuta perguntou, o paciente respondeu exatamente o que você queria no livro. Verdade. Né? E aí flui a técnica, beleza, você vai aplicar no consultório e você fala, meu Deus, que fracasso, não deu certo. É o que eu estou cometendo, não é a gente, né? Exatamente. Então, Ari, eu também queria te perguntar se você tem alguma sugestão de algum livro que marcou sua vida, seja profissional ou pessoal, para trazer para a gente, né? Algum livro que você acha que é bem bacana, que vale a pena a leitura. Nossa, pessoal, eu tenho muito, eu nem saberia te dizer, eu gosto muito de filosofia, eu leio todos os dias de filosofia, eu gosto muito, muito. Meu maior interesse é filosofia e arte, eu estou fazendo um curso de história da arte, eu gosto muito dessas coisas, quando eu não estou estudando psicologia. Mas um livro que me marcou muito dentro da psicologia, chama um livro assim, ó, Primeiras Sessões, eu vou pegar o nome do livro para você colocar aí, Cacau, de erros e acertos com crianças e adolescentes. Ah, tá. Eu sei que eu tenho até um grupo de estudos desse livro, porque ele fez muita diferença. Capinha azul, não é isso? É um capinha azul. Né? Primeiras sessões de terapia com criança e adolescente. Se eu tivesse com ele aqui, eu tinha mais certeza do nome, mas acho que é primeiras sessões. Mas depois a gente coloca... tenho ele na clínica, tenho ele na minha sala. Sabe por quê que eu amei esse livro? Porque eu li ele logo quando eu me formei, porque assim, ó, os livros vêm, a gente acabou de falar disso, vem com descrições tão perfeitas de intervenção que às vezes a gente se sente mal quando a técnica não funciona, o raciocínio não vai. E esse livro, ele traz os erros e acertos. Aquele livro me ensinou muito, ele me mudou muito. Ele me ajudou a fazer um bom rapport, uma boa anamnese,
uma sessão inicial de avaliação dentro da TCC, sobre transtornos também. Estudos sobre esse livro, não é? Eu tenho um grupo de estudos. Eu amo tanto esse livro que eu faço. O livro, ó, a Gabi pegou aqui nesse. Esse mesmo. Então, eu estudo o livro inteiro com os alunos e ali ele aponta, inclusive tem um capítulo do Friedeberg que a gente gosta, né? Que ele é uma referência na infância, inclusive você já trouxe ele aqui, né, Cacau? Isso. Ele foi o nosso penúltimo convidado do No Meu Sofá. Nossa, que honra. Inclusive, quem não assistiu, procura aqui no nosso YouTube, encontra. Assistam esse homem, podcast. Ele é maravilhoso. E ele dá umas dicas de umas intervenções bem criativas também na entrevista. Não, eu me inspiro muito nos livros dele. Só que às vezes vem nessas descrições muito boas. Dentro desse livro azul, o Friedeberg também escreve um capítulo em que ele mostra os erros dele. Então é muito legal você ver que as outras pessoas também... E onde está o erro? Porque quando a gente sabe onde está o erro, a gente diminui. Por isso que a gente tem que fazer essa autoanálise quando a gente termina um atendimento, se a gente foi bem sucedido naquilo que a gente queria ou não, para a gente poder fazer as mudanças necessárias, né? Isso também, né? Que a gente chega, às vezes eu chego em casa e digo pro Gui assim, nossa, hoje eu arrasei na clínica, sabe? Tem dias que eu chego, eu acho que eu não consegui dar meu melhor no atendimento, sabe? A gente também precisa perceber que tem dias que a gente não vai conseguir fazer a melhor sessão e tá tudo bem. E aí a relação terapêutica fortalecida que dá um sustento para esses dias que não forem tão bons. Exatamente, tem dia que não tá do jeito que a gente queria, né, Cacau? E às vezes, até o paciente às vezes não responde do jeito que a gente... Às vezes a gente pensa em toda uma intervenção, porque a TCC trabalha muito em cima de metas, então a gente sabe o que a gente vai fazer em cada sessão, porque a gente tem nosso objetivo, né? Verdade. Mas às vezes não flui, ou às vezes o paciente chega com algum problema, às vezes a gente não consegue, né? Não é toda sessão que é um espetáculo, mas de modo geral o tratamento tem que estar evoluindo sempre, né? Mas esse livro me marcou muito, porque ele me ensinou muitas coisas, inclusive com os erros de outros terapeutas. Muito experientes que estavam ali dentro. Então eu falei, ok. Fica a dica aqui para quem estiver escutando a gente no podcast ou assistindo a gente no YouTube, para procurar esse livro, né? É o de práticas. É bom falar, porque quem estiver escutando no podcast não vai conseguir ver a imagem. Acho que é sessões de psicoterapia com crianças e adolescentes, erros e acertos. Isso, sessões de psicoterapia com crianças e adolescentes, erros e acertos, da sinopsis. Fica aí a dica para todo mundo. Muito bom. Ari, como é que você consegue conciliar todos os seus projetos? Porque eu sei que você tem um monte de coisa aí de uma vez, né? Como é que você consegue conciliar tudo? Fala pra gente. Pois é, né? E recentemente assumi o desafio aí também, eu e a Natália, de coordenar o INPE, né? Que é o Instituto de Neuropsicologia e Psicologia Infantil. Amanhã eu vou estar com vocês lá no... Amanhã, inclusive, você está conosco no nosso projeto de supervisão, né? Nossa, esse é muito bacana também, né, Cacau? Mas assim, ó, a organização é uma coisa que a gente fala muito. Você também dá conta de muitas coisas. Né? Você tem uma equipe que te ajuda, então a gente tem pessoas que nos ajudam e a gente prioriza algumas coisas para as coisas funcionarem, né? Senão a gente vai fazer tudo meia boca, então a gente tem que ver onde que a gente está indo. Então, agora eu aprendi muito a fazer uma coisa por vez, assim, sabe? Eu vou nesse projeto e eu finalizo esse projeto, depois eu vou para o outro. Claro que em paralelo a gente deixa algumas coisas rolando também, rodando, mas acho que o foco é organização, tem que organizar o tempo. Então eu não estou todos os dias no consultório. Esse momento que eu estou aqui com você é um momento que eu não estou lá. Então, não dá para a gente atender todos os dias, e dar aula todos os dias, e lançar livro, e pensar num jogo, e adaptar um recurso, estudar os casos. Não tem como. E fazer a parte burocrática da clínica, não tem como. Então, a gente tem que ver como que a gente vai organizar a nossa agenda para que caiba tudo e a gente dê conta. Então, no dia que eu dou aula à noite, na metade da tarde, eu já saí do consultório. Né? Senão eu sei que eu vou chegar muito cansada. Então, a gente tem que se organizar. É uma organização muito grande, porque não é fácil dar conta de tudo. Não é. E a gente às vezes quer abraçar o mundo e não dá, né? A gente precisa escolher. Né? Cacau, falta braço. Vontade a gente tem, ideia também, mas falta braço. E uma sugestão que eu sempre dou a todo mundo é sempre anotar todas as ideias para não perder, porque se não dá para fazer agora, a gente faz em outro momento, né? Eu tenho um bloquinho que eu anoto tudo. Também, eu anoto tudo. Eu tenho muitas ideias que eu quero que saiam esse ano, mas talvez eu já estou vendo no ano que vem, mas vai sair. Um dia sai. Agora, tem que ir organizando e focando, né? Não, agora eu quero me dedicar a desenvolver, por exemplo, esse projeto aqui. E a gente dá mais ênfase nele, senão fica muito difícil conciliar tanta coisa, né? Verdade. E Ari, como é que você vê a psicologia daqui para frente? A gente falou um pouquinho sobre isso, né, da psicologia da nova era, mas assim, principalmente a psicologia infanto-juvenil. Como que você vê assim? Porque eu acho que o nosso campo tem crescido tanto, né?
crescido demais, Cacau. A gente precisa cada vez mais se especializar, viu? Uhum. Porque é muita demanda de infância. E hoje eu acho incrível que as crianças pedem para ir para terapia. Então, isso é uma mudança muito grande. Eu acho que a gente vai ver muitas, muitas mudanças dessas crianças que fazem terapia hoje, que não existia, né? Uhum. Lá na frente vai ser muito mais mudanças, mas eu vejo uma psicologia que acho que é do que a gente falou mesmo. Eu vejo uma terapia mais tecnológica, que Uhum. vai favorecer muito, né, o atendimento clínico. Acho que tem muita coisa que as pessoas vão se surpreender ainda que vai vir, né? Eu vi algumas coisas já, que nem a gente falou da realidade virtual, e o terapeuta vai ter que dar conta de estudar além da própria abordagem, da terapia, entendendo que psicologia baseada em evidências não é só uma abordagem. Então, a gente tem que aprofundar em outros, que título não é tudo, saber fazer é muito bom, tem que saber fazer, né? Então, eu vejo uma psicologia que vai ter que se adaptar. Já está se adaptando, mas os terapeutas vão ter que se adaptar ainda mais. Quem está se adaptando está ficando para trás, na verdade. Porque, assim, às vezes eu vejo alguns terapeutas dizendo assim, nossa, eu não consigo captar pacientes. Se nesse momento